quanta flexibilidade sua rotina e sua vida têm. Olá, Fênix, como você está? Eu espero e realmente desejo que você esteja muito bem ou no caminho de. Você está ouvindo um áudio da Jornada da Fênix. Por aqui, Suzane Diniz. Eu sou treinadora de performance cíclica. Acima de tudo, mulher, esposa, mãe. Eu sou gente, gente que treina gente. E aqui treinamos juntas fazer os básicos bem feitos. Básicos são um conjunto de ações e ferramentas que, feitas na constância, no dia a dia, nos levam do caos à leveza e nos trazem leveza nos inevitáveis momentos de caos. E hoje é dia de montar o treino semanal da letra S do nosso fazer os básicos bem feitos. S de sono e ciclo circadiano de qualidade. Nos capítulos anteriores, nós vimos as pedras fundamentais dessa área, que sono e ciclo circadiano são um conjunto de hábitos e rotinas noturnas e diurnas. O sono ele está incluso no ciclo circadiano. E de quanto sono a gente realmente precisa? Depende. Depende de quais são os acontecimentos da sua vida. Em que fase de vida você está? É muito sobre autoconhecimento, sobre autoobservação diária e constante e teste, muito teste. Você está em um novo ciclo de vida, reaprendendo um monte de coisa. E esse reaprender primeiro precisa passar pela desconstrução do que você já sabia, do que você pratica, e essa desconstrução, ela é um trabalho. E então essa nova construção é outro trabalho e nada vai parando para você conseguir executar. Tudo vai acontecendo e sim, gera desconforto. Esses processos são desconfortáveis, mudanças causam desconfortos, também cansaço, luto e muitos desafios. A leveza, ela é uma construção, ela vai vindo aos poucos. Tudo isso faz parte do processo. Porque ser fênix, ela é uma escolha deliberada, intencional e ser fênix é construção. Porque aqui nós estamos trabalhando com superação, transformação. Novamente, é uma escolha deliberada, intencional, diária e em vários momentos, é instante a instante. Falamos também sobre a teoria 80-20. 20% das suas ações trazem 80% dos seus resultados. Portanto, primeiro se atenha às ações que trazem os melhores resultados. E geralmente essas ações não são as mais fáceis, mas façamos pelo resultado. Porque vida leve é uma questão de treino. Se concentre nessa repetição, nessa constância. Não é a perfeição, é a direção. Façamos pelo resultado. E a vida leve, ela está no balanceamento, é a justa medida, é o caminho do meio. E aqui nós estamos observando, treinando e abrindo mão do vício no controle. Porque o vício no controle faz parte da dependência emocional. E isso causa ressaca na alma. É uma consequência do acúmulo de emoções negativas, emoções não digeridas. E para evitar essa ressaca, precisamos ter atenção no vício do controle. Atenção e cuidado no estado interno, na interocepção. O que eu estou sentindo, como eu estou me sentindo, por que eu estou me sentindo e quanto isso tem a ver com vício no controle. E ir trabalhando isso. Porque aqui já vimos e estamos revendo. Se eu vejo e me incomoda é porque está em mim, porque o fato ele só é um fato, isolado, ele só é um fato. O grande aqui da questão é o incômodo, e o incômodo é seu, o incômodo é meu. Portanto, é para esse incômodo, por que isso me incomoda? A que isso me lembra? A que isso me leva? E como que eu vou trabalhando isso? Porque se eu vejo e me incomoda, um fato, que é simplesmente um fato, é porque isso está em mim. E no último áudio dessa área, nós juntamos mais um tijolinho. Você se prepara e se adequa para as mudanças de ritmos e ciclos.
ou tem tido, de novo, a expectativa equivocada de tentar fazer tudo sempre igual. Porque sim, existem ritmos e ciclos diferentes na vida e a gente escorrega porque a gente estava tentando seguir um caminho reto. Percebeu que eu falei a gente? Eu mesma montando esse conteúdo, eu viro e mexo, escorrego. E é sobre, já falei sobre isso aqui, aprender a levantar e levantar cada vez mais rápido e melhor? E bora aprofundar? E aí, quanta flexibilidade a sua rotina e a sua vida tem? Quando, por exemplo, imprevistos acontecem. Imprevisto estava fora da previsão. Ou então, outro aspecto, mesmo você fazendo tudo certo, da melhor forma possível, seguindo passo a passo como deveria ter sido, algo que não, algo que foi planejado, estruturado, dá errado. Pode ter dado certo para outra pessoa e dar errado justo para você, ou justo na sua vez dá ruim, justo com você. Ou então uma terceira possibilidade, dentre tantas outras. Você faz tudo certo, faz sua parte, mas você faz parte de uma equipe, faz parte de uma família. E a outra pessoa deixa de fazer o combinado. Como é que fica essa sua flexibilidade quando essas situações acontecem? Essas situações eu chamo carinhosamente da vida acontecendo. É só a vida acontecendo, porque essas questões são provas da vida, são desafios da vida. Novamente, eu chamo, é só a vida acontecendo. Eu me relembro isso para mim e relembro isso para os meus clientes. E aí, quando a vida acontece, o que você faz? Como é que você fica? Como é que está essa sua flexibilidade? E sim, eu já percebi isso há um tempo e continuo fazendo essas analogias. A vida tem muitas semelhanças com o treinamento físico. E estou fazendo uma analogia com a flexibilidade. Flexibilidade é quanto os seus músculos conseguem se alongar, se movimentar, sem se lesionar. Sua estrutura física, sua estrutura muscular, ela se alonga e ela volta com grande facilidade, sem nenhum machucado. E isso é uma pessoa flexível, com a musculatura flexível. E uma pessoa que não tem flexibilidade, o corpo dela é preso. Ela não consegue estender os membros, por exemplo, estender os braços, estender as pernas, principalmente, dar um grande chute, porque está encurtado, está pequeno. Quando tem que fazer um movimento muito brusco, pode haver um leve estiramento, ou seja, esticou demais. Eu vou usar essa expressão mesmo, ela não é tão correta falar esticar, mas ela é comum. Ela estica, ela estende demais ou estende de forma muito brusca e existem pequenos rompimentos. É chamado de estiramentos. Existem estiramentos desde muito leve até estiramentos mais graves, até pequenas lesões. Mas quando essa lesão ela é grande, ela é extensa, é um rompimento. Existem rompimentos musculares. Ou quando o tendão, aí eu já vou entrar um pouco de anatomia, mas enfim, tem várias estruturas na parte músculo-esquelética. Uma é o músculo, a outra é o tendão, que liga o músculo ao osso. Às vezes, o músculo até consegue, mas o tendão, que é a estrutura que liga o músculo ao osso, não consegue e ele também pode se romper. E isso vão dependendo esses níveis. E a demora para recuperação depende no grau dessa lesão e aonde foi essa lesão e o que essa pessoa precisa fazer da vida. Pode ser desde um simples descanso, um simples repouso, até alguns tipos de tratamento, remédio, cirurgia, depende do grau. E aí, juntando no exercício e na vida. Como é que fica a sua vida, a sua rotina, com esses diferentes graus de lesão que acontecem? Que eu citei lá anteriormente. Quando, por exemplo, imprevistos acontecem, ou quando você faz tudo certo e tudo certinho, tudo planejado, só que, pum, sai alguma coisa errada. Ou você faz um combinado com alguém e a outra parte não combina. São os diferentes graus de lesão. Como é que fica a sua flexibilidade? A sua flexibilidade emocional, você tem treinado? Porque aqui eu estou fazendo justamente
justamente essa analogia. É uma flexibilidade emocional, uma flexibilidade mental. Como ela está, essa flexibilidade? Ela está boa, você tem treinado, ou você tem sentido encurtamentos nessa flexibilidade emocional? Já teve algum estiramento? Leve, médio, grave? Houve rompimento? E quanto tempo você demora para se reestruturar? Depende do grau da lesão? Qual lesão te incomoda mais? Quando é você com você mesmo? Quando você está fazendo tudo certo e dá errado? Ou quando uma outra parte não faz o combinado? E como fica essa sua rotina quando a vida acontece? E como ficam os dias seguintes? O primeiro, o segundo? E os seus relacionamentos, como ficam? Você consegue não despejar nos outros uma frustração que não tem nada a ver com os outros? Ou você consegue simplesmente comunicar aos outros o que você está sentindo e pedindo um espaço, pedindo um tempinho só para você se realinhar? Treinar essa flexibilidade emocional e encontrar serenidade no melhor possível a cada instante é o que nós estamos treinando por aqui, para irmos evoluindo na medida do possível, porque é nesse espaço que dá. O treino físico, ele é aos poucos, ele é gradual, e assim é no exercício, como é na vida. É gradual. Essa flexibilidade ela precisa ser treinada constantemente. E os 4 compromissos que nós vimos, lembra, os básicos estão todos alinhados. Eles servem profundamente nesse treino de flexibilidade emocional. Seja impecável com a sua palavra, de você com você mesmo principalmente, de você com o poder superior, com Deus. Seja impecável com a sua palavra. Cumpra o que promete e tenha cuidado com as suas palavras. Use palavras leves, palavras positivas, pensamentos, principalmente com você. E não leve nada para o lado pessoal quando as pessoas furarem com você ou furarem com o combinado. Não leve para o lado pessoal. Isso diz respeito muito mais à pessoa com ela mesma do que com você. Não é sobre você. E junto a isso, abra mão das suposições. Não faça suposições. Pergunte. Comunique. E em quarto, faça sempre o seu melhor. E saiba que o seu melhor varia e muito. Quando você estiver mais cansada, mais atribulada, em processos de mudança, os seus ciclos menstruais, os seus ciclos de vida, os seus relacionamentos, eles vão variar. O melhor possível é o melhor possível. Faça sempre o seu melhor possível. Porque aqui é uma academia e não é uma escola. Sabe por quê? Aqui é a academia da Fênix e não escola da Fênix. Eu não estou treinando, eu não estou ensinando como ser fênix. Sabe, o passo A, 1 mais 1 é igual a 2, e daqui subtrai, daqui tira. Não, eu não estou ensinando as regras. Eu estou estimulando o treino. É sobre treino e não apenas aquisição de conhecimento. É a prática desse conhecimento que eu proponho aqui, todo dia, constantemente, por 300 áudios. O que acontece com o corpo quando a gente para de treinar? O corpo perde massa muscular, perde flexibilidade, perde agilidade, ele perde muito mais rápido. Quanto mais tempo você fica sem treinar, ele vai perdendo mais. E quanto mais o corpo físico vai envelhecendo, se você não alimentá-lo corretamente, vai acelerando ainda mais essa decadência. Só que quando a gente volta, independente do tempo que demorou, quando nós voltamos a treinar o corpo físico, ele volta muito mais rápido, porque ele não começa do zero. Existe uma beleza chamada memória muscular. Sabe
Nunca se esquece andar de bicicleta? Isso é verdade. O corpo já sabe fazer aquilo. Os músculos já sabem fazer aquilo. Só precisa de estímulo. Portanto, é só voltar a treinar, mas necessariamente precisa desse treino. É essa constância. Por isso que eu repito tanto, 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 tanto algumas expressões, porque essa repetição vai fazendo parte de nós. E é sobre uma intenção alinhada, é mais essa intenção que é interna, ela vem de dentro. Qual é a sua intenção? Porque aqui nós já sabemos que a gente vira e mexe, escorrega na expectativa equivocada, ao que está externo. Portanto, é ficar relembrando, a minha intenção deve estar alinhada. Escorregou? Eu estava de novo na expectativa equivocada. Eu simplesmente volto e alinho a intenção. Porque para conseguir resultados, você e eu precisamos de uma rotina saudável, um ciclo circadiano conectado com a natureza, um sono realmente reparador. Ponto. É sobre hoje, nesse dia que nós falamos de sono e ciclo circadiano, e sempre uma vez por semana nós relembramos e falamos e aprofundamos sobre sono e ciclo circadiano, mas todos os dias são todas as letras. Portanto, cuide e proteja dessa sua rotina e do seu sono no dia a dia, mas mantendo a justa medida, o balanceamento, e justa medida na justa medida, porque você e os outros vão errar. A questão, o pulo do gato é: o que é que você faz quando isso acontece? Como está a sua flexibilidade emocional? Mantenha o treino da flexibilidade emocional e abra mão dos resultados e ações perfeitas. A sua versão de vida mais leve não é o fim. É um meio e precisa ir recomeçando a cada dia, a cada momento, melhorando compassivamente, deliberadamente, intencionalmente, sim, tudo no gerúndio. Bora pro treino? Faça os básicos bem feitos e encontre o 80-20 nos básicos e na vida. Identifique esses 20% e trabalhe neles primeiro, intencional e deliberadamente. Escreva no seu Commonplace Book, preencha e leia a sua roda mais leve 360. O que é que a sua roda tem te dito? Passe o olho no mapa da transformação. Trabalhe o seu hábito angular, aquele que é base para todos os outros hábitos, e mantenha o MLV, o mínimo leve viável. E o olho no seu radar da vida mais leve 360, o para onde você está indo. E aí, como é que foi a tração da roda traseira nessa área de sono e ciclo circadiano? Ou seja, as ações que você fez ou deixou de fazer essa semana que passou. E levando tudo isso em consideração, como está a direção da sua roda dianteira? Desculpa, como será a direção da sua roda dianteira? Ou seja, as ações que você fará e deixará de fazer nessa semana que está por vir em sono e ciclo circadiano. Os crimes na rotina do dia e da noite precisam realmente valer a pena. O que é que você realmente está ganhando com isso? E quais compensações saudáveis você vai fazer se cometê-los? Bora para a nossa oração? Concedei-me, Senhor, serenidade para aceitar o que eu não posso modificar, coragem para modificar as que posso, e sabedoria para distinguir uma das outras. E aí, quem é que quer cada vez mais flexibilidade emocional e mental? Quem é que quer? Então faça ser mais leve e o melhor possível agora e bem. Inspira. Expira. E vem. Um grande beijo e até a próxima!